Oi, professor. Meu nome é João Otávio, perdão, e eu vim apresentar a minha atividade de recuperação continuada. Então, na atividade de recuperação continuada, o senhor entregou para a gente o motor de indução trifásico e as características dele, entregou também o que o alimentava, que era um inversor de 3 braços trifásico, né? Entregou para a gente a tensão de entrada, a tensão CC de entrada no inversor e a estratégia de modulação PWM senoidal dele. E pediu para que nos primeiros, nos As, a gente usasse MA igual a 4 e MF igual a 250. Então, se meu MA está igual a 4, eu sei que tem uma característica da amplitude da fundamental, que ela é 4 sobre π vezes Vs. E eu sei também que se meu MF é igual a 4, ou se ele é acima de 3,24, que é o que importa para a gente na região de onda para se tornar região de onda quadrada, eu sei que a minha tensão de controle ela está sempre saturada em relação à da minha portadora triangular. Logo, o meu inversor modula o menos possível, então eu tenho as harmônicas o mais próximo possível da fundamental. Outro ponto sobre as harmônicas é que o meu MF é um número par. Então eu não tenho simetria de ímpares, pelo MF não ser um valor ímpar, e isso faz com que apareçam harmônicas pares também na minha saída. O segundo ponto é que a gente olhasse os esforços sobre os MOSFETs. Então, a gente tinha que falar o momento em que cada um estava conduzindo. Fica fácil de olhar, sabendo que eles trabalham em pares e que cada braço deve ser defasado em 120 graus do outro. Então, aqui, o Q1 conduz, ele começa a conduzir em 0, defasado em 120 graus, cada bloco dele, cada um desses blocos representa 60 graus. O Q3 está defasado em 120 graus do Q1, aqui. E como o Q5 está defasado em 120 graus do Q3, como lá também. E por saber que os braços trabalham em pares de MOSFET, eu sei que quando um não está conduzindo, o outro está. É por isso que o Q1 é complementar ao Q4 aqui, por exemplo. Isso se repete para todos. Para as tensões de linha, a gente tem que olhar as relações entre as conduções. Então, quando o meu Q1 está conduzindo aqui no primeiro bloco, a parte de baixo da minha fase B está conduzindo, que é o Q6. Então, vai aparecer, na minha saída de linha A, B, vai aparecer A menos B. Então, se A e B têm a mesma amplitude, eu vou ter o dobro delas, né? Eu vou acabar somando, porque o menos vai cortar com menos, vai ficar a somatória das duas. É por isso que aparece o dobro, assim. Aparece isso tanto no primeiro bloco quanto no segundo. No terceiro bloco, aparece ainda o A positivo aqui, a parte de cima da fase A, mas aparece também a parte de cima da fase B. Então, eu vou ter A menos B. Logo, se eles têm os mesmos valores, isso é 0. Por isso, essa parte aqui. E a inversão também. Então, se eu estou considerando a minha tensão de linha AB, eu olho primeiro para o A aqui. Então, a parte de baixo da fase A está conduzindo e a parte de cima da fase B está conduzindo. Então, eu tenho menos A menos B. Logo, eu tenho menos duas vezes eles se eles têm o mesmo valor, né? Isso daqui que ocorre. Então, seguindo essa lógica, foi realizado a montagem dos grafos, né? Seguindo essa mesma lógica, isso serve para todos. No terceiro ponto, o senhor pediu para que a gente calculasse a amplitude, perdão, você pediu para que a gente calculasse a tensão RMS, a tensão AB RMS. Então, eu comecei com aquela fórmula do Rashid, onde primeiro ele faz a consideração do 4 sobre π, já que eu estou trabalhando em onda quadrada, vezes o Vs. Esse seno de π sobre 2 ele serve se eu quiser calcular outras harmônicas, mas aqui como o n que vem aqui na frente dele é 1, logo aqui seno de π sobre 2 é 1, ele não vai interferir na minha conta, e esse seno de π sobre 3, ele faz a consideração do meu trifásico. Seno de π sobre 3 vai resultar naquele raiz de 3 sobre 2, que vai acabar virando esse 0,86, né? Então, primeiro descubro a tensão de pico AB, e para achar RMS eu divido por raiz de 2. No último ponto, no quarto ponto, o senhor pediu para que a gente encontrasse a velocidade. A velocidade mecânica, eu sei que é uma relação entre a velocidade síncrona e o escorregamento. Então, a gente começa encontrando o escorregamento pela fórmula do torque. Na minha fórmula do torque, uma coisa que deve ser comentada é que eu utilizei o 3 aqui porque eu estou usando tensão de fase aqui. Então, você vai ver que eu divido por raiz de 3. Mas antes de olhar para a fórmula mas antes de conseguir aplicar a fórmula do torque e achar o meu escorregamento, eu preciso fazer a consideração da frequência em que o meu inversor está trabalhando. A frequência dele, eu sei que MF o MF é igual à frequência da portadora sobre a frequência de controle. Então, eu preciso da frequência de controle, né, para saber a saída do meu inversor. Então, eu sei que se eu fizer a frequência da portadora triangular dividido pelo MF, vou ter a minha frequência. Essa frequência é importante porque, ela vai influenciar a minha velocidade síncrona, e 2, porque ela influencia a minha indutância, que a frequência influencia a indutância.
Então, o resto é algebrismo, né? Se eu tenho agora com a fórmula da velocidade síncrona 120 vezes F sobre o número de polos, agora que eu tenho a frequência, eu posso calcular e posso estabelecer a relação da minha nova indutância, né? Já que essa indutância equivalente de 3 era referente a 60 Hz, eu preciso fazer o cálculo para a minha nova frequência. Aqui eu estou usando tensão de fase, né? Porque eu estou usando esse 3. Se eu quisesse usar tensão de linha aqui, eu teria que retirar o 3. O resto é algebrismo. Isolei, encontrei o S. A gente pode ver vários passos matemáticos, porque eu ainda preciso fazer passo a passo. Também fiz a comprovação com o modelo simplificado da fórmula do torque. Acabei utilizando aqui o valor de 0,01723, porque ele está mais próximo da região de baixo escorregamento. Né? Eu sei que ele está o mais próximo de zero. Mais certeza que ele está na região de baixo escorregamento. Então, fiz os cálculos da velocidade mecânica, que é a velocidade síncrona menos a velocidade síncrona vezes o escorregamento. Encontrei a velocidade, que era o último ponto das questões A.